Agora 18 minutos, restando para as 11, temperatura em 18 graus e 3 décimos, programa Troca de Ideias, que recebe Ricardo Giovanella Neto, sócio-administrador da Smart Tecnologia, para falar sobre educação, a inovação que está sendo realizada nesse cenário e também a implantação de lousas digitais em escolas aqui do Vale do Taquari. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes da Independente. Muito bem, começar a falar sobre essas mudanças que a gente está vivendo. A pandemia, a gente se acostumou a dizer que acelerou muitas questões envolvendo a tecnologia. A educação teve que ser feita de forma digital. E o que mudou aí dos últimos 2 anos para cá com essas mudanças em função de acelerar essas questões tecnológicas e o que a gente pode imaginar para o futuro da educação? Na realidade, Nicolas, não acelerou as tecnologias em si, né? As tecnologias estavam aí já sendo utilizadas, né? e já estavam muito funcionais. O que mudou mesmo foi a percepção das pessoas. E né? o acesso, né? Que aumentou, talvez. A percepção. As pessoas, até antes da pandemia, elas tinham muita dificuldade quando tu pedia para elas, vamos fazer uma videochamada. Ao invés de eu sair daqui para ir até São Paulo para fazer uma reunião, vamos fazer uma videochamada. E eles tinham um pouquinho de... não é a mesma coisa. Uhum. Tá? A pandemia, o que fez as pessoas obrigarem a fazer assim, né? E acabaram percebendo que efetivamente é a mesma coisa e às vezes até com um ganho. Claro que não o contato pessoal, que sempre é importante, né? Mas com um ganho de tu poder colocar vídeos na hora, tu poder colocar material na hora para se discutir e, por exemplo, tu tá num lugar, te pedem alguma documentação, alguma coisa, tu não tem acesso, como tu tá na tua empresa, no teu escritório, tu acaba tendo mais acesso e mais apoio. Então, na realidade, o que aconteceu foi que as pessoas tomaram noção disso, aprenderam, viram que é assim mesmo que funciona e que é uma alternativa muito viável. E assim também é na questão da educação, né? A nossa empresa, ela vem trabalhando muito forte há alguns anos, né? Para que essas tecnologias, já que existem no mundo, aplicadas em alguns outros países à educação já, mas aqui no Brasil, principalmente a empresas, a grandes empresas, pudessem ser utilizadas na questão da educação. E com um mote específico da educação pública, né? A gente tem um gap muito grande hoje. Minhas filhas, por exemplo, na pandemia, elas continuaram tendo aula em casa, elas estudam numa escola particular, né? Mas a maioria dos alunos de educação pública, né, acabou tendo uma dificuldade maior. A gente tem pesquisas aí que mostram uma perda, vamos dizer, em torno de 5 anos para a gente tentar recuperar o que os alunos perderam nesse período, né? A evasão escolar foi muito forte. Muitos alunos que não pararam de estudar por conta da pandemia não voltaram para a aula, né? E voltaram muito atrasados. A gente acredita como empresa, como seres humanos, que a base para a gente ter uma sociedade melhor é a educação e aonde tem que ser a melhor escola. Exatamente no bairro mais carente, né? Exatamente com as pessoas que mais precisam para a gente tentar deixar mais parelho, vamos dizer, a arrancada, para que todo mundo tenha a mesma oportunidade. Né? É uma questão de inclusão, né? Porque aí eles também se sentem parte, né, de todas essas novidades aí, desses outros formatos de estudo, porque se não tem acesso, não tem informação, não tem nem a básica da escola e não tem nem o acesso à própria tecnologia, muitas vezes, né? Então, e de que forma isso chegou nas escolas ou está chegando nas escolas? Como é que está sendo feito? Então, a gente já tinha, há muitos anos, aqui no Brasil, equipamentos como essas lousas digitais, que é aquela lousa de projeção. Então, o professor tinha que reserva a sala, desliga a luz, bota a projeção, liga computador, liga a caixa de som. Então, se tornava uma coisa, um evento, né, para poder ter uma aula um pouquinho diferente para os alunos. Tá? Todo o projeto que a gente fez foi tentando simplificar esse processo para o professor e para o aluno, que é colocar um equipamento que vai ser utilizado substituindo mesmo o quadro negro, que o professor vai dar a aula com a luz ligada, que vai programar a aula para dar toda ali, né? Não se tornar um evento, é modernizar mesmo a educação. Eu mesmo tenho um pequeno relato.
um tempinho atrás, eu tenho uma filha, tem 12 anos, e a gente estava vendo futebol na televisão, e, bom, terminou o futebol, eu estava sentado no sofá, comecei a mexer no celular, começou a passar um filme, e ela ficou do meu lado assistindo, né, o filme, e daqui a pouquinho deu um intervalo comercial. E ela... O que é isso, né, pai? Pula. Isso é um intervalo comercial. Mas no meio do filme, isso não é assim, é TV aberta, né? Funciona dessa forma. Mas é a Globo, né? Mas o que é a Globo? 12 anos. Então, a gente, às vezes, não tem a noção exata, a gente sabe que a tecnologia está aí, a gente sabe que as coisas estão andando, mas a gente não tem a noção exata de que a gente está com uma geração toda de crianças que não adianta a gente explicar para elas que elas precisam decorar qual é a capital de tal país. Porque elas têm o acesso a essa informação na mão, né? Nós mesmos, sei lá, 15, 20 anos atrás, a gente decorava, sabia de cor 40 números de telefone, né? Da Sim. tia, do tio, da avó e tal, né? E hoje a gente não sabe, às vezes, o telefone de cor dos nossos filhos, né? Porque, bom, tem na agenda, então, para que decorar, né? Então, a tecnologia é uma realidade e não existe como fazer força contra isso. Tu tem que adaptar e tu tem que ir atrás disso. Então, esse projeto foi de trazer um produto muito forte, muito resistente, muito simples de utilização e que pudesse realmente ser acessível em todas as salas de aula e para todos os professores utilizarem, muito intuitivo, utiliza o Android. Pensa num celular grande, né, com um computador embutido, né? Então, tem o Android, o Windows 10, que são ferramentas que a maioria das pessoas estão habituadas, né? Então, acaba se tornando fácil a utilização. Muito bem. Te ouvindo falar, eu penso muito em relação à educação e é, de fato, um tema prioritário, por mais que ele acaba ficando meio distante, muitas vezes, da agenda política, quando o preço do combustível, quem vai ser o ministro da Economia, o diretor da Petrobras, enfim, acaba, parece que tendo mais importância do dia a dia das pessoas. E a educação, até nos últimos 2 anos, a gente percebe que ficou um pouco em segundo plano. Mas é fundamental, porque a maior desigualdade que existe, ela não é financeira, ela é de discrepância na educação e que faz com que as pessoas mais pobres, além de terem uma dificuldade maior, tenham menos oportunidades, porque têm menos acesso. Nesse período agora da pandemia, ficou muito claro essa diferença, onde escolas particulares seguiram com aulas virtuais, enquanto muitas vezes as famílias mais carentes não tinham nem acesso a um telefone celular, que muitas vezes tinha que dividir com a mãe, dividir com o pai, e não conseguia realizar essas tarefas. Mas observando esse trabalho que agora está sendo desenvolvido, que você comenta sobre essas lousas digitais em escolas, quais são as escolas que devem receber? Como que isso vai ser implementado? Você já falou dos benefícios, né? Mas quem que vai ter acesso a essa tecnologia? Na realidade, o trabalho que a gente vem fazendo e a aceitação dos órgãos públicos, né? A ideia é que todos tenham acesso. Essa é a ideia. A ideia é que as aulas mudem de patamar. Os nossos filhos hoje estão tendo a aula que os nossos avós tiveram, o mesmo sistema de aula, né? E a gente precisa avançar com relação a isso. E aqui mesmo no Vale do Taquari, a gente tem tido um sucesso muito bom, muito forte, vendo aqui no Vale do Taquari, já tivemos 16 cidades que já estão comprando, desde cidades menores. Eu acho bem interessante, assim, que a gente teve cidades que colocaram 500, 600 telas, uma em cada sala de aula, cidades maiores, mas eu fico mais feliz, por exemplo, Canudos do Vale, né? Canudos do Vale foi lá e colocou telas nas suas salas de aula, né? Uma prefeitura que tem um orçamento enxuto, mas que percebe, né, o investimento sério, Itapuca, Ilópolis, né? Roca Salles aqui, Encantado, Taquari, Teutônia, Estrela, né? Eles têm feito esse investimento e estão modernizando as suas salas de aula aos poucos e o que nos deixa mais satisfeitos é que quando colocam em algumas salas de aula, usam e logo adiante nos procuram, porque acabam... os outros professores pedem, os alunos pedem, ver os benefícios da aula, de modernizar, de deixar mais interativa, de deixar na linguagem dos jovens de hoje, né? Então, a gente tem tido 100% de procura depois da venda. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente percebe
que tem feito uma diferença muito boa em sala de aula, né? Estamos conversando com o sócio administrador da Smart Tecnologia, também parceiro aqui do Troca de Ideias, né? O Ricardo Giovanella Neto. Ricardo, e em relação à instalação dos equipamentos, né? A empresa vai lá, faz a instalação e tem toda a questão também de orientação, né? Para a utilização da forma mais correta possível, um melhor aproveitamento desse material. Sim. A gente entrega, claro, o equipamento instalado já ele todo, né? A gente faz questão, é um equipamento que tem um custo-benefício bom, mas não é um equipamento barato, tá? É um equipamento que precisa ter todo um cuidado. Então a gente faz a questão de deixar funcionando, de deixar 100% lá, e a gente faz todo o treinamento, toda a parte de treinamento com professores, com a equipe técnica das prefeituras, a gente vem fazendo muito forte, né? A gente tem uma equipe que, inclusive, são de jovens, né? Que fazem esse treinamento e todos, porque para nós é muito importante que a ferramenta realmente seja utilizada, né, da melhor forma possível. Então a gente entrega tudo prontinho para usar e o nosso pós-venda, vamos dizer, é um diferencial nosso. A gente está sempre à disposição e tem trabalhado muito nisso. A gente está olhando as imagens aqui, né, Nicolas? Pois é, até para ilustrar, né, eu acessei o site da Smart Tecnologia, stc.city, e no site tem um vídeo que mostra justamente essa lousa, né? Isso. E para tentar explicar para o nosso ouvinte, você imagina uma TV gigante, daqui a pouco na casa de 65 polegadas. 75 e 86 polegadas. Então, são os dois tamanhos que a gente trabalha. Um monitor muito grande e que é todo ele touchscreen, como se fosse um celular. E aí você pode abrir aplicativos. Multitouch, né? Tu pode botar 10 crianças lá mexendo ao mesmo tempo. Tu pode baixar todos os aplicativos que tu pode baixar no teu celular. E tem o PC também, que pode baixar qualquer programa que tu tem. Então, interatividade é bem legal, bem interessante. E o mais legal, você pode botar uma criança de 5 anos na frente da tela. E não precisa explicar como funciona. Ela vai precisar de uma cadeirinha. Uma cadeirinha. Mas ela vai saber o que fazer. Não precisa explicar como funciona. Em 15 minutos eles estão lá. Porque a criança hoje, se ela pega um livro e a letra está pequena, no papel ela tenta fazer a pinça, né? Para aproximar. Isso é o que eles sabem fazer, assim, de muito bem. Então a gente tem tido um feedback tanto de alunos como de professores, sensacional, que nos deixa muito felizes, né? Aí as possibilidades são infinitas, desde tabela periódica, o mapa mundi, os órgãos do corpo humano. Eu fiquei imaginando agora se na minha época de escola pudesse ter essa tecnologia, né? Se bem que também não tinha o celular para concorrer, então tem esse detalhe. Mas para quem quiser implementar esse tipo de tecnologia, as escolas elas procuram a Smart Tecnologia, escolas privadas, públicas, municípios. Isso. Vocês atendem então sob demanda? Isso, a gente atende sob demanda, né? Hoje, a nossa fabricação, a fábrica nossa, a gente tem escritório em Hong Kong, né? É lá que a gente fabrica mesmo. E vem de lá, é marca própria nossa, né? O projeto é nosso. Para quem pode imaginar, mas a TV em sala de aula, os alunos vão quebrar. Não, ela é todo feito de... É um equipamento que pesa mais de 80 quilos, porque ela é todo feito de aço inox, ela tem uma tela protetora, uma película na frente. Então, o aluno tem que caprichar na cadeirada para quebrar, né? E a gente nos procura, a gente faz demonstração, a gente leva em sala de aula de algumas cidades que já tem, aqui em todo o estado. No Brasil, a gente já tem em vários estados escolas já com esse equipamento. Então, é bem tranquilo para a gente fazer essa demonstração e para as equipes poderem conversar com quem efetivamente usa, né? Que é o mais legal, importante. Né? A gente fala tanto e já falamos aqui tantas vezes em aproximar cada vez mais, né? Em tornar uma aula atrativa para que a criança realmente preste atenção, queira aprender, queira... Essa é a grande sacada disso, né? Fazer com que elas se sintam realmente parte também daquilo ali, não só uma obrigação ou decorar, né? Conteúdo. Realmente sensacional. É legal porque tu enxerga que o aluno ele interage mais, né? Ele sai daquela mesmice. Nós mesmos, a gente... Quantas horas, quanto percentual da sala de aula, da nossa aula, a gente perdia, vamos dizer,
em determinado momento, depois da alfabetização, claro que escrever é uma coisa muito importante, mas perdia copiando o que o professor escrevia no quadro, por falta de recurso mesmo. Quando conseguia acompanhar, exato, né? Porque às vezes não conseguia confiar, exatamente. Então, se não terminava a aula, ligava para conversar, nem ligava, não era tão simples, para o colega que escreve mais rápido e para copiar a matéria, e assim funcionava. Hoje, com esses equipamentos lá, o professor, até o que está escrevendo, porque ele deixa a aula pronta no Google Drive dele, vai lá, puxa, aí baixa um aplicativo para fazer as demonstrações, tem o Google, né, que pode auxiliar na hora com qualquer dúvida que surge, né, mas o professor está escrevendo na tela e ele pode simplesmente, com um toque, ele gera um query code, o aluno bota lá o celular, a matéria cai no celular do aluno na hora, né, claro que tem realidades e realidades, mas tu tem essas funcionalidades. E isso acaba deixando muito mais dinâmico a aula, né, e atraindo a atenção do aluno. Ricardo, além desse serviço de lousas digitais, o que mais é destaque aí da Smart Tecnologia? Com o que mais vocês trabalham? A gente trabalha, inicialmente, o foco da empresa é a questão de redes, né? A gente trabalha com tecnologia num geral, a gente faz desde redes de fibra, tem de telefonia, internet para grandes empresas, órgãos públicos, condomínio, questão de monitoramento, sistemas de reconhecimento facial, de cercamento eletrônico. Mas o foco da empresa, a gente tem muitos clientes nessa área, continua atendendo, mas o foco da empresa mesmo tem sido essas novas tecnologias para a educação mesmo, né? A gente está aí para o segundo semestre com mais 6 produtos assim, que passaram todo por questão de análise e produção, chegando aqui para o mercado. A gente está vindo muito forte na questão do metaverso, né? Que é uma questão que também não tem mais volta, né? Uma questão que é uma questão de anos para fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente vai ter muito boas novidades aí para o segundo semestre desse ano, sempre tentando deixar a aula mais legal, mais proveitosa e, de preferência, acessível para quem mais precisa, né? Tá certo. Muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho de vocês. Conversamos com o sócio-administrador da Smart Tecnologia, o Ricardo Giovanella Neto, que também é parceiro aqui do Troca de Ideias. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Um abraço para vocês aí, para todos os ouvintes. Muito obrigado. 11 horas da manhã, 19,7, subindo a temperatura, o sol aparece, vem aí o Independente Notícias, o intervalo, e já voltamos.